Olá, sejam bem-vindos ao canal Os Matemáticos. Eu sou o professor Sandro e agora eu vou finalizar aquela parte de fatoração fazendo alguns exercícios com vocês um pouco diferentes do que nós estamos acostumados, tá ok? Então a ideia é, para cada exemplo, para cada exercício, você vai dar um pause e vai tentar primeiro, depois você vai verificar a resolução, tudo bem? Então vamos ao primeiro exemplo aqui. Para todo x real, esta expressão é equivalente a... Na verdade, eu não vou colocar as alternativas, porque a ideia é que a gente tente simplificar essa expressão, tá ok? Então, você agora vai dar um pause e vai tentar simplificar essa expressão utilizando propriedades de potenciação e fatoração que você já aprendeu. Podem começar. Muito bem, vamos à resolução. Aqui observe que tem 3 elevado a x, 3 elevado a x mais 1, mas tem 3 elevado a x. Aqui também, aqui e aqui. Então parece que a gente pode colocar em evidência. Mas o que está atrapalhando é uma soma aqui em cima. Mas por outro lado, a gente sabe de uma propriedade de potenciação que aparece, né, uma soma no lugar do expoente. Portanto, eu vou usar propriedade de potenciação primeiro. Fica 3 elevado a x, aqui eu vou escrever como 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Por quê? Porque na multiplicação de mesma base, você deve somar os expoentes, gerando essa parte de cima. Então, essa quebra desse 3 em duas bases, duas potências, eu vou fazer com todos. Então, agora vai ficar 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado. Aqui, 3 elevado a x, 3 ao cubo. E aqui, 3 elevado a x, 3 à quarta, ok? Bom, agora a gente pode observar que tem um fator comum em todos eles, que é o 3 elevado a x. Então, agora eu vou fatorar, colocando ele em evidência. Ao colocar 3 elevado a x em evidência, dentro do parênteses, você já sabe, fica o resultado da divisão. 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x é 1. Você cancela 3 elevado a x com 3 elevado a x, fica só o 3. E assim eu vou completar. Aqui fica o 3 ao quadrado, que é 9. Aqui fica 3 ao cubo, que é 27. E aqui fica 3 à quarta, que é 81. Certo? Bom, então agora basta efetuar aqui dentro, né, que você vai chegar no resultado que vai multiplicar o 3 elevado a x. Essa soma aqui dá 121. Portanto, a resposta final é o produto desses, de 3 elevado a x com 121 ou 121 vezes 3 elevado a x. Pronto. Está resolvido esse problema aqui. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o próximo exercício. Muito bem. Nesse próximo exemplo, ou exercício, nós temos um trinômio, x à quarta mais x ao quadrado mais 1. A princípio, você pode achar que é um TQP, né? Porque tem raiz quadrada de x à quarta e raiz quadrada de 1. O problema é que não bate o termo central, tá? Então, você não pode aplicar o trinômio quadrado perfeito diretamente aqui. Então, mais uma vez, eu vou querer que vocês pensem um pouquinho, tá? Dê um pause aí no vídeo e daqui a pouco a gente volta para a resolução. Podem tentar. Ok? Vamos ver se vocês conseguiram. Ó, qual que é a ideia? Aqui é um tipo de problema que você tem que ver pela primeira vez, né? É uma técnica, é uma ideia que você vai depois utilizar, né, quando cair algum exercício parecido. Eu vou tentar transformar isso aqui num trinômio quadrado perfeito. O problema é o termo do meio, não é? Aqui, se fosse para transformar num trinômio quadrado perfeito, seria interessante que aqui tivesse um número 2 aqui na frente. Correto? Por quê? Porque a raiz quadrada de x à quarta é x ao quadrado, raiz quadrada de 1 é 1. Na hora que você multiplicar 2 vezes o x ao quadrado vezes 1, dá 2x ao quadrado. E aqui não tem. Então, o que a gente vai fazer? A
a gente vai fazer aparecer essa parcela que eu estou precisando, 2x ao quadrado. Aí você fala, professor, mas você está alterando o trinômio. Sim, eu estou alterando, mas para não ter nenhum problema, olha o que eu vou fazer. Se eu transformei x ao quadrado em 2x ao quadrado, é porque eu aumentei um x ao quadrado. Então, o que eu faço? Eu compenso tirando x ao quadrado. Ou seja, 2x ao quadrado menos esse x ao quadrado volta em x ao quadrado. A vantagem dessa jogada é que aqui virou um TQP, virou um trinômio quadrado perfeito, na qual, fatorando, fica assim, ó. Concorda? X ao quadrado mais 1, que é a raiz quadrada de x à quarta e a raiz quadrada de 1. Mas aquele menos x ao quadrado a gente não pode esquecer. E dessa vez, olha que legal, virou uma diferença de quadrados. Uma diferença de quadrados. E nós já sabemos também fatorar isso aí. Portanto, a resposta final vai ser o primeiro aqui, x ao quadrado mais 1, mais o x, que multiplica novamente o x ao quadrado mais 1, menos agora outro x. Portanto, agora está fatorado por completo. Então, esse foi o exemplo número 2. Tá? Nós tivemos que fazer uma adaptação aqui de colocar o que nós queríamos para transformar no TQP. Ok? Então, vamos agora ao exemplo número 3. Esse exemplo número 3, a princípio também, né, quando você olha para ele, se fala, vou transformar num trinômio quadrado perfeito. Mas aqui nós temos dois problemas, né, o termo do meio e o primeiro termo. Então, você até pode tentar, né, eu acho que isso é válido, né, as tentativas, elas ajudam muito a gente a entender alguns mecanismos aí que alguns caminhos você tenta e percebe que não dá, mas aqui a ideia é transformar isso aqui num agrupamento, tá? Eu vou pegar esse 4x ao quadrado e vou escrever ele como 3x ao quadrado mais 1x ao quadrado. O 3x à quarta e 1 eu vou copiar igual, ok? Você pode perguntar, mas por que essa ideia? Essa ideia é porque aqui, ó, eu consigo agrupar e colocar o fator comum em evidência. Aqui eu posso colocar o 3x ao quadrado em evidência, certo? Então, 3x à quarta dividido por 3x ao quadrado, corta 3 com 3, x à quarta dividido por x ao quadrado é x ao quadrado. E aqui o 3x ao quadrado, como é igual, fica 1. Reparem que esse fator é o que está aqui. Então, imediatamente, eu já posso fechar que o outro fator, né, vai ficar x ao quadrado mais 1, como sendo um fator que eu vou colocar em evidência agora. Tudo bem? Então, agora você coloca o x ao quadrado mais 1 em evidência, vezes o restante você vai colocar, né, o resultado da divisão dessa primeira parcela pelo fator comum. Então, aqui vai ficar 3x ao quadrado, e como esse fator é igual a esse, dá 1. Portanto, está fatorado por completo. Tá bom? Então, esse aqui foi o exemplo 3. E para vocês verificarem que nem sempre é fácil, nem sempre é direto. Vamos então ao exemplo número 4. Nesse próximo exemplo, exemplo 4, nós temos x ao quadrado menos 5x mais 6. Na verdade, é uma fatoração, né, bem conhecida também, chamada trinômio do segundo grau. Ela não é o trinômio quadrado perfeito, tá? Mas é uma fatoração bastante conhecida. Antes de resolver, eu vou mostrar para vocês um padrão que a gente vai encontrar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho x menos a que multiplica x menos b. Então, isso aqui é um produto, certo? Eu vou desenvolver esse produto fazendo as distributivas para você verificar o que vai acontecer. Aqui vai ficar x ao quadrado menos bx menos ax mais ab, correto? Repare que aqui eu posso colocar o x em evidência, mas eu vou escrever de um jeito um pouco diferente. Eu vou colocar dentro do parênteses a mais b, depois o x. Reparem que esse menos aqui com a volta aqui e o menos com b e o x volta aqui. Bom, eu queria que vocês reparassem esse produto chegando aqui.
Agora eu queria que daqui voltar para cá. Tudo bem? Observem, A e B estão aqui e A e B também estão aqui. Então a gente pode fazer, por comparação, num trinômio como esse, nós podemos perceber que nós estamos procurando os valores de A e B, correto? Porque nós queremos fatorar. A soma de A e B, ele acompanha o termo que tem um x, né, com sinal negativo. E o produto fica no final sem a variável x. Se você compara aqui, esse A mais B é o nosso 5 e o A vezes B é o nosso 6. Portanto, a gente pode fazer assim. A gente pode falar que A mais B é o 5, perfeito, e A vezes B é o 6. E agora, você vai na tentativa mesmo. Você vai imaginar dois números, que a soma dá 5 e que o produto dá 6. Tá? Como esses números são pequenos, não dá muito trabalho para você encontrar esses números. A soma 5 e o produto 6 são os números 2 e 3, correto? Portanto, para eu fatorar isso aqui vai ficar, na verdade, x menos A menos 2, que multiplica x menos B, então é menos 3. Ok? Então, está fatorado. E alguns dizem que esse método, né, é conhecido como soma e produto, né? Soma e produto. Então, mais uma técnica aí interessante para você fatorar um trinômio do segundo grau. Eu vou, no próximo exemplo, fatorar isso aqui de novo, pensando de uma outra maneira. Tudo bem? Mas antes, vamos deixar quieto aqui. Vamos para o próximo exemplo, então. Muito bem. Novamente, eu estou com o mesmo trinômio, só que agora eu quero dar uma ideia um pouco diferente. Eu vou tentar transformar isso aqui num trinômio quadrado perfeito, tá? Mas antes disso, eu queria que vocês observassem uma coisinha aqui, ó. Quando eu tenho o quadrado da soma de dois termos, tá? Desenvolvendo esse produto notável, eu vou ter A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, correto? Se você fizer uma comparação com o que eu tenho aqui, repare que quando eu tenho A ao quadrado, a raiz quadrada dele é A, ele está aqui. A raiz quadrada de x ao quadrado, portanto, é o primeiro termo dentro do parênteses. E ele aparece aqui também, ó. Portanto, o que eu vou tentar fazer é modificar esse número, né, para encontrar um quadrado perfeito para substituir no lugar dele, para que eu transforme isso aqui num trinômio quadrado perfeito. Tudo bem? E não é difícil, sabe por quê? Porque se nós já sabemos que fatorando isso aqui, se fosse um trinômio quadrado perfeito, ao tirar a raiz quadrada de x ao quadrado, nós já sabemos que o primeiro termo é x. Agora, nós não sabemos quem é o segundo termo, mas se o primeiro termo é x, aqui vai ser o primeiro termo. O A é o primeiro termo. Então, eu posso comparar esse aqui, ó, 2xb, B é o que eu estou procurando, tá? Com o termo do meio, com o termo central aqui, que é o 5x. Na hora que eu faço isso, olha o que acontece. Eu vou isolar a letra B, tá? Então, fica 5x sobre 2x. Se você simplificar, vai ficar apenas 5 sobre 2. Então, vocês repararam que eu estou procurando o B para colocar ele ao quadrado e completar aqui. Portanto, se o B é 5 sobre 2, B ao quadrado é 25 sobre 4. Em outras palavras, eu quero que apareça aqui o 5 sobre 2. Né? Esse aqui é menos, aqui é menos. Na hora que você desenvolve esse produto notável, tem que voltar em cima, na linha de cima. Só que ele não volta, porque tem um 6. Para ele voltar na linha de cima, no lugar de 6, teria que ter quem, na verdade? 25 quartos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 25 quartos e, ao mesmo tempo, eu vou tirar 25 quartos. Por quê? Porque se eu pegar esse x ao quadrado, esse menos 5x e o 25 quartos, isso é um TQP, é um trinômio quadrado perfeito, cuja fatoração é x menos 5 meios ao quadrado. Aí você pergunta, mas e esse 6 e esse número? Você vai colocar aqui ao lado ainda, né? Nós não acabamos.
6 é a mesma coisa que 24 dividido por 4, né? Eu deixei no denominador 4 porque é mais fácil fazer essa operação aqui. Repare que aqui, ó, eu consigo fazer essa conta, perfeito? Então aqui vai ficar x menos 5 meios ao quadrado. Essa conta vai dar menos 1/4. Você concorda que menos 1/4 é um quadrado perfeito? Se você pensar separadamente, 1 e 4, então eu posso transformar isso aqui em, deixa eu fazer na próxima linha, x menos 5 sobre 2 ao quadrado menos meio ao quadrado. Repararam? Portanto, aqui tem uma diferença de quadrados. Se tem uma diferença de quadrados, você já pode fatorar, como nós já vimos. Eu copio o primeiro mais o segundo, que multiplica novamente o primeiro menos o segundo. Finalmente, aqui dentro dá para você efetuar essa conta, né? Deixa eu ver se aparece aqui na câmera essa parte de baixo. Não aparece na parte de baixo. Então eu vou fazer aqui na frente, ok? Então aqui, ó, menos 5 meio mais meio é menos 4 meios, que é menos 2. Então, x menos 2. E aqui, ó, menos 5 meio menos meio, menos 6 meios, que é menos 3. Portanto, está fatorado a nossa expressão. Vocês lembram que quando nós fatoramos pelo outro método, também chegamos em x menos 2 e x menos 3. Tá? Isso aqui tem um nome. Toda vez que você quer transformar um trinômio num trinômio quadrado perfeito, no TQP, isso aqui chama completando quadrados. Por quê? O 25/4 é o quadrado de 5 meios. Então, na hora que eu encaixo os 25 sobre 4 aqui, eu transformo essas três partes num trinômio quadrado perfeito. Então, na verdade, a técnica sempre é a mesma. Tá? Você busca quem é o último termo que está faltando para que você transforme num trinômio quadrado perfeito, fazendo a comparação com o termo do meio. Tá? É uma questão de treinamento, você consegue fazer isso rapidinho. Ok? Então, essa foi a nossa aula, com exercícios um pouco diferentes do que nós estamos acostumados, mas que vale a pena ser mostrado para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Desculpem aqui o quadro um pouco bagunçado aqui, né? Mas essa seria a ordem até chegar nessa fatoração. Tá bom? Obrigado, até mais.